Direito Administrativo na Prática, série. Fica a dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 21 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Mas antes, se inscreva aqui no canal, siga o nosso Instagram, tá? Ativa o sininho para saber toda vez que tiver uma aula nova, um vídeo novo. Deixa o seu like, comentário, tá? Estamos aqui para responder as suas dúvidas aí na prática de uma forma clara e objetiva. Bom, a dica de hoje, tá? É de número 38 e ela é um pouco fora da curva. Por quê? Porque ela traz uma aplicação subsidiária do Código Civil, tá? Ao contrato administrativo. Nós vamos falar de cláusula resolutiva. Você conhece? Sabe usar? De vez em quando eu falo da cláusula resolutiva aí nas aulas, né? Então, eu prometi que eu ia fazer um vídeo específico e tá aí. Promessa a gente tem que cumprir, tá? Então eu começo, tá, esse assunto da cláusula resolutiva com a menção desse termo no Acórdão 3474 de 2018 do Tribunal de Contas da União, tá? Lembrando que a súmula 222, ela vincula todos os entes federativos aos entendimentos da União, tá? Então isso aqui serve para todo mundo. União, estados e municípios. Bom, o acórdão, ele tem o relator aqui, André de Carvalho, tá na área de contrato administrativo, e aí tá a ementa. É basicamente o seguinte: o contrato emergencial deve conter expressa cláusula resolutiva que estabeleça a sua extinção logo após a conclusão do processo licitatório para nova contratação dos correspondentes serviços. E aí eu pergunto, qual é o efeito jurídico desejado pelo Acórdão 3474 de 2018 do Tribunal de Contas da União? Tá? A intenção é fazer com que o seu contrato emergencial dure o menor tempo possível, que é o estritamente necessário para que a licitação daquele mesmo objeto chegue ao fim, seja homologada e o contrato assinado, tá? Porque contrato emergencial é exceção, tá? Então, você vai contratar 180 dias na Lei 866 e ficar tranquilo que vai ter aqueles 180 dias todos, só vai se mexer para fazer a licitação no final. Não está correto, tá? Você vai fazer um contrato de 180 dias pela Lei 866 e vai colocar a cláusula resolutiva para que assim que a sua licitação terminar, você possa extinguir esse contrato e partir para o contrato que nasceu daquela licitação. Então, o seu contrato emergencial pode durar 2 meses, 3 meses, 4 meses, ele pode até chegar aos 6 meses, mas a ideia é que ele possa se extinguir, tá? Antes desse tempo. Então, a ideia, o efeito jurídico desejado é concluir a licitação do objeto e, quando você assinar esse contrato, que o contrato anterior emergencial seja extinto, tá? E assim ele vai durar exatamente o tempo necessário para finalizar a licitação, tá ok? Bom, só que nós estamos estudando direito, tá? E aí eu vou destacar para os senhores. Vamos compreender a natureza das coisas? O que é essa cláusula resolutiva desse acórdão? Qual é a natureza jurídica disso? O que é isso? Qual a fundamentação legal dessa cláusula resolutiva, tá? Bom, botei mais uma linha que eu botei aqui no final. O efeito jurídico é que o evento futuro, que vai ocorrer numa data incerta, que ele extinga o contrato, né? A gente vai usar muito esse termo, evento futuro incerto. Vamos lá. Cláusula resolutiva de um lado versus condição resolutiva de outro. É disso que nós estamos falando. São esses dois termos que nós precisamos compreender e diferenciar. E esses dois termos, eles não pertencem ao direito administrativo. Eles fazem parte da teoria geral dos contratos. Eles têm regulamentação no Código Civil, tá? E aqui eu começo lembrando os senhores que tanto a Lei 866 quanto a 14.133, elas trazem a previsão da aplicação subsidiária da teoria geral dos contratos, das disposições de direito privado aos contratos administrativos, tá? Então tá aqui para você dar uma lidinha, pausa e dar uma lidinha. A 866 tá no artigo 54 e na nova lei tá no artigo 89, tá ok? Bom, então vamos começar a distinguir as coisas. A cláusula resolutiva e a condição resolutiva, elas têm nome parecido, mas são coisas diferentes, que têm fundamentação legal diferente. Eu vou começar com a condição resolutiva, tá? Então, a primeira coisa é esclarecer o termo condição. O que é uma condição?
tá? Vocês vão ler o artigo 121 até o 123 do Código Civil. Bom, considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto, tá? Bom, então, o que nós temos aqui? A possibilidade de definir um evento futuro específico, que as partes não sabem quando isso vai acontecer, e subordinar os efeitos do contrato à ocorrência desse evento. Essa condição pode ser suspensiva ou pode ser resolutiva. A condição suspensiva, ela vai fazer o seguinte: o seu contrato só vai ter efeito quando ocorrer a condição, o evento futuro incerto. A condição resolutiva, ele vai operar todos os efeitos desde a assinatura do contrato, tá? E quando ocorrer o evento futuro incerto, esses efeitos eles vão deixar de ser produzidos. O contrato será extinto, tá ok? Então, vamos ler aqui. Existem algumas condições, alguns requisitos legais. No 122, tá, do Código Civil, ele diz lá que as condições não podem ser contrárias à lei, contrária à ordem pública, contrária aos bons costumes. Não pode privar todos os efeitos do negócio jurídico, você está praticamente anulando, tá, o contrato, e não pode deixar o efeito do negócio jurídico ao arbítrio, à livre vontade de uma das partes, tá? Não pode. Outros requisitos que vão invalidar o negócio se a condição ocorrer nesses termos, tá? Então, você não pode ter uma condição física ou juridicamente impossível, tá? Se essa condição for suspensiva. Por quê? Se o efeito da sua condição depende da ocorrência desse evento para começar, se esse evento é impossível, esses efeitos nunca serão produzidos, tá? Então, isso não tem sentido, ele é inválido. Se a sua condição for ilícita, ou de fazer uma coisa ilícita, é contra a lei, não pode. Ou se a sua condição for incompreensível ou contraditória, ou seja, você também vai cair numa questão de fato, é impossível exercer aquilo acontecer de fato, ou compreender o que as partes pretenderam, tá? Ainda temos mais um requisito para a gente ver, tá? A condição resolutiva, lá eu estava falando de condição geral, já expliquei que tem a suspensiva e a resolutiva. A condição resolutiva, ela leva à extinção do contrato quando acontecer aquele fato, tá? Então, vocês têm que acompanhar o artigo 124. Tem-se por inexistentes as condições impossíveis, quando resolutivas, e as de não fazer coisa impossível, como se fosse inexistente, tá? Ou seja, se o evento futuro incerto, ele é impossível, não tem sentido sustentar a validade dessa condição, tá? No caso aqui, nós estamos subordinando aqui a ocorrência de uma licitação, a homologação, a assinatura de um novo contrato, com o objetivo de resolver, de extinguir o contrato anterior, tá? Bom, 127. Se for resolutiva, ou seja, extinguir o contrato, a condição, enquanto não se realizar, ela vigora os efeitos do negócio jurídico. Eles vão produzir efeitos, tá? Quando ocorrer a condição, esses efeitos eles vão perder. Eles vão deixar de ocorrer, porque o contrato vai ser extinto, tá? Qual a importância disso? Tá aí embaixo, no 128. Se você está num contrato de execução continuada, tá? Que muitos contratos contínuos que nós temos, o que a condição resolutiva vai fazer? Ocorrendo, ela vai interromper o contrato dali para frente. E os atos praticados dali para trás, ou seja, os atos já praticados, eles vão manter a sua eficácia, tá? Não tem que pedir para devolver dinheiro, para desinstalar as coisas, tá? Então, o tempo vai ser exatamente aquele ali que você marcou na condição resolutiva, tá ok? Bom, vamos tentar explicar. Estou numa licitação e coloquei a condição resolutiva, tá? De homologar a compra de um imóvel. É um evento futuro incerto, porque eu tenho um procedimento administrativo em andamento,
tá? Uma concorrência que visa adquirir esse imóvel, na Lei 866, na nova lei, através de um leilão, tá? Bom, e aí a gente não sabe quando é que vai conseguir comprar o imóvel para poder transferir a sede à administração pública. É certo que, enquanto a administração não compra esse imóvel, ela vai precisar de um aluguel, né? No nosso exemplo aqui, para poder permanecer com a sua sede. Então, nós temos um contrato, veja que eu não estou dando um exemplo de um contrato emergencial. Nós temos um contrato ordinário, que pode ter sido oriundo até de uma licitação, tá? De aluguel, despesa contínua. E aí, todo mês, você vai pagar um valorzinho por permanecer naquele imóvel. Se você for lá na cláusula do prazo e botar uma condição resolutiva, tá, consistente na homologação, na compra, na assinatura do contrato de um novo imóvel para o fim de substituir a sede da sua entidade, a hora que isso acontecer, vai interromper o seu contrato. Ele vai ser extinto. As prestações, as mensalidades que você pagou dali para trás, elas estão protegidas. Dali para frente, não há de se falar em cobranças, multas e ônus para nenhuma das partes, porque a condição vai operar o seu efeito e o contrato será extinto, tá ok? Sem maiores consequências. Entendeu? Bom, então você não vai pagar nada para frente, é mera expectativa de direito, tá? E aí, ainda aqui na condição resolutiva, o que é bom a gente destacar? O artigo 129, ele prevê o seguinte, pensa na licitação, né? Tem o dono do imóvel alugado, que ele está se beneficiando de receber aquele aluguel. E aí foi feita uma licitação, onde haverá a compra de um imóvel, vai haver disputa. Não estou falando de uma elegibilidade, tá? Então, na 14.133, a primeira regra é disputar. Vários imóveis disputando para poder conseguir o contrato. Aí o dono desse imóvel locado, ele vem na licitação e começa a frustrar essa licitação. Impugnar o edital sem razão, entrar com a venda de um imóvel que ele não tem intenção de vender, ou então dá um preço ali que ele não vai honrar, começa a atrapalhar essa licitação. Ou seja, ele começa a agir para atrasar a ocorrência da condição resolutiva, que é assinar o contrato, tá? Então, o artigo 129 do Código Civil, ele vai pegar e vai dizer que essa atitude, ela é incorreta, tá? Então, vou ler aqui, ó. Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. Então, se você provar que essa pessoa está maliciosamente impedindo que ocorra a condição resolutiva, você pode reportar que aquilo ali já ocorreu e simplesmente extinguir o contrato, tá? Bom, no artigo 130, seguinte, ele vai trazer um outro direito que é importante. O titular do direito eventual, ou seja, você está lá no aluguel. Enquanto você estiver nesse contrato, você pode praticar todos os atos destinados a conservar esse contrato que você está exercendo. No caso aqui do meu exemplo, é do aluguel. Então, você vai fazendo as manutenções, você vai permanecer, não tem esse negócio de, você vai sair agora, não vai furando essa parede porque a qualquer momento você vai sair. Não pode ficar condicionando o exercício desse direito eventual só porque existe uma condição resolutiva ali prevista, tá ok? Bom, outro detalhe, contagem do tempo na condição resolutiva. Você precisa prever, quando você fizer essa cláusula lá, com essa condição, você tem que dizer como vai ocorrer a contagem do tempo, tá? O termo inicial vai ser a ocorrência do evento escolhido. Tá? Então, por exemplo, pode ser uma homologação de licitação, pode ser a assinatura do contrato, pode ser 30 dias após a homologação da licitação ou a assinatura de um novo contrato, tá? 5 dias após a administração pública fazer uma notificação ou qualquer data, tá? Só estou dando exemplos porque para sair de um contrato e entrar no outro, a administração pública normalmente ela vai precisar de um tempo para migrar, tá? Ou ela pode ser, por exemplo, conforme for
sendo feita a passagem da prestação de serviço, tá? Eu já fiz uma condição resolutiva num contrato de telefonia. E aí a empresa que ganhou a licitação, ela ia assumindo aos poucos as linhas telefônicas, conforme o endereço. Conforme ela ia assumindo, essa linha ia sendo retirada do contrato anterior, até o contrato anterior ficar totalmente sem nenhuma linha, sem objeto. Então, eu fiz um parágrafo explicando que essa passagem ia ser gradual conforme o novo contrato fosse assumindo a execução do contrato. E aí eu tive 2 contratos ali vigendo ao mesmo tempo, enquanto um aumentava, o outro diminuía até se extinguir. Você só tem que parar para escrever isso com paciência, direitinho, para não deixar dúvida, tá? Mas você pode fazer assim também. Bom, se você não falar como vai ser a contagem do tempo, tá? Que o dia que inicia, o dia que termina, 30 dias corridos, 30 dias úteis, tá? Se você não fizer, a contagem vai seguir o artigo 132 do Código Civil, tá? Eu vou trazer aqui. Como é que faz isso? Exclui o dia do começo, inclui o dia do vencimento, tá? Além disso, a lei vai fazer o seguinte, ó. Se o dia do vencimento cair em feriado, vai considerar prorrogado até o próximo dia útil. Meado, se você escrever meado, significa 15º dia, tá? Se forem meses ou anos, vai expirar no dia de igual número do início ou no imediato, se faltar a exata correspondência, tá? Por exemplo, fevereiro. Os prazos fixados por hora, você tem que contar minuto a minuto, tá ok? Então, vê se você fixa na tua cláusula resolutiva como vai fazer essa contagem. Se não fizer, lembra que vai ser o artigo 132 do Código Civil, tá? Então, vamos ver aqui na prática. Como é que faz isso aí na prática? Já entendi aqui a fundamentação, ou não entendi direito, eu vou dar uma lida com mais calma. Mas como é que eu faço aqui para botar isso aqui dentro do meu contrato, tá? No meu aditivo, né? Como é que eu vou prorrogar o prazo com uma cláusula dessa para poder fazer ele durar exatamente o tempo que eu preciso para uma nova licitação? Tá, então, vamos começar aqui com a minuta padrão da AGU, tá? Do órgão federal, né? Porque a União ela é grande e vários municípios, aí, estados, eles podem usar esses modelos como boa prática. Tá? Então, aqui está a cláusula de vigência, tá? O prazo de vigência desse termo é aquele fixado no edital com início na data D e encerrando na data D. Tá? E ali está a previsão de prorrogação. Tá? Isso aqui está segundo a Lei 866. Tá ok? Bom, o que você vai fazer? Vai abrir o tópico 2, tá? Esses números que tem aqui do lado são as condicionantes, vem exatamente assim na minuta padrão. Você vai abrir o número 2 dentro da cláusula da vigência do prazo e vai colocar ali a condição resolutiva. Descrever a condição, tá? Se precisa de notificação prévia, em caso positivo, quanto tempo, a forma de contagem do prazo, tá? E regular aqui perdas e danos. Normalmente a gente coloca que não tem perdas e danos para nenhuma das partes, não é de se falar em multa, nada disso, tá? Bom, e se você está aqui no estado do Rio de Janeiro, né? A gente tem a nossa Procuradoria do Estado, que tem a sua minuta padrão, tá? E aí a cláusula do prazo funciona assim, ó. O prazo de vigência será você coloca os meses, contado a partir do dia tal. Ou então você pode também colocar iniciando em tanto, terminando em tanto. Desde que posterior à data de publicação do extrato, valendo a data de publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso posterior à data convencionada. Aqui no Rio de Janeiro, a publicação do contrato é condição de eficácia, tá? Então, se você botar começa numa data, publicar depois, o contrato vai começar na data que publicou no Diário Oficial, tá? Você vai ter que fazer aquela contagem lá para frente. Depois assista a dica de contagem de prazo e a dica da publicação do contrato como condição de vigência, tá? Bom, e aí vem parágrafo 1º. O prazo contratual poderá ser prorrogado, tá? Com a dicção aqui da Lei 866. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui dentro dessa cláusula a condição resolutiva. Esse parágrafo 2º ele vai descer, nós vamos transformar ele num parágrafo 2º. E vamos colocar aqui no meio o parágrafo 1º com a condição resolutiva. Vou botar um exemplo aqui, tá? Bom, desceu, olha aqui embaixo, parágrafo 2º, mantém a redação, que é a previsão da prorrogação, tá? É um contrato contínuo. E aí, eu vou botar um novo parágrafo 1º com a condição resolutiva. Exemplo. A migração para novo contrato de prestação de serviço aí você vai botar o objeto, para atender necessidades do departamento tal, do Estado do Rio de Janeiro, constituirá condição resolutiva do presente instrumento, na exata razão proporcional em que for executada, sem ônus para as partes, sem necessidade de prévia comunicação
ou notificação entre as partes. Ou seja, a hora que eu avisar, acabou o contrato, tá? E essa exata razão proporcional me permite que eu interrompa o contrato. Entrei no mês, 2 dias, eu posso interromper. 15 dias, eu posso interromper, tá? A qualquer momento. E eu vou pagar no prorata, tá? Vou fazer o proporcional daqueles dias ali finais que foram devidos e nós vamos atestar apenas essa razão, tá? Então, tá aí a sua cláusula que prevê uma condição resolutiva. E aí, vocês lembram que eu falei que cláusula resolutiva é diferente de condição resolutiva? O que eu estou mostrando para os senhores? Aquela cláusula resolutiva lá do TCU, no Acordo 3474 de 2018, na verdade, ela não é a cláusula resolutiva prevista no Código Civil. Ela é uma cláusula no seu contrato administrativo que prevê uma condição resolutiva prevista no Código Civil. Entenderam? A gente usa o termo de forma equivocada. Tá? Cláusula resolutiva é condição resolutiva. E aí eu pergunto, o que é o raio da cláusula resolutiva, então, lá no direito civil, tá? Cláusula resolutiva, ela está ligada ao inadimplemento dos contratos, tá? São medidas que visam extinguir contratos quando uma das partes ou as duas partes forem inadimplentes, não cumpriu o contrato. Não tem nada a ver com a ocorrência de um evento futuro incerto. Essa cláusula resolutiva ela pode nunca operar efeito se todas as partes cumprirem, adimplirem as prestações e contraprestações do contrato. Essa cláusula resolutiva ela nunca vai operar, tá? Já a condição resolutiva ela fica na iminência provável, real da ocorrência daquele evento. E aquilo acontecendo, você vai interromper. Não é uma falta, um inadimplemento cometido pelas partes, tá? Bom, então vamos ver aqui só para desembaralhar. A cláusula resolutiva pode ser expressa ou tácita. A expressa, ela vai estar escrito lá com todas as letras dentro do seu contrato. E aí vai prever as medidas que deverão ser tomadas em caso de inadimplência do contrato por alguma das partes. Tá? Então, dentre essas medidas, pode estar a resolução do contrato, multa, interrupção de serviços e por aí vai. Tá? Você vai fixar a solução que vai ser dada se alguém descumprir o contrato. Tá ok? Bom, existe uma corrente majoritária que entende que se a cláusula resolutiva é expressa, ela está constando com todas as letras do seu contrato, você não precisa de intervenção judicial, tá? Você já vai direto para a extinção e execução ali das medidas, tá? Outra previa a judicialização, só que isso mudou, isso é no entendimento do STJ e a gente já tem decisões judiciais, tá aí a 4ª turma, que já reconhece que se você votou expressamente, a autonomia das partes é o suficiente para poder resolver aquilo, tá ok? Então você não precisa da intervenção judicial, você não precisa, por exemplo, ter um contrato de compra e venda com uma cláusula dessa, você não vai precisar entrar com uma ação para rescisão do contrato primeiro, para depois pedir a ação possessória para reaver o bem, tá? Você vendeu, a pessoa não pagou, se tem uma cláusula expressa, você vai direto para a ação possessória para ter a reintegração daquele imóvel. Você não precisa primeiro rescindir o contrato de compra e venda para depois reaver o imóvel, tá ok? Bom, e a cláusula resolutiva tácita? Ela é inerente a qualquer contrato em caso de inadimplência. Qual é a diferença? Como ela não está prevista de forma expressa, você vai precisar de uma intervenção judicial para poder reconhecer o inadimplemento e resolver, extinguir aí, pedir a resolução do seu contrato. A fundamentação está aí, o artigo 474 e 475, e eu trouxe aqui um exemplo, tá? No caso de imóvel. Fica estabelecido entre as partes que será extinto o presente contrato para resolução de contrato prevista na cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento. Esta cláusula, afirmada por conveniência entre as partes, perderá seus efeitos e sua eficácia caso não seja efetuado o pagamento total pelo promitente comprador no prazo, na data aprazada, voltando-se ao status quo anterior à assinatura desse contrato, conforme artigo 474 e 475 do Código Civil. O promitente vendedor considerará rescindido o presente contrato com a consequente reintegração de posse, não havendo mais interesse na venda. Tá ok? Bom, então agora você já entendeu, né? A condição resolutiva é o que o Tribunal de Contas quis dizer
lá naquele acórdão. É a cláusula que a gente fala toda hora. Bota a cláusula resolutiva, bota uma cláusula com uma condição resolutiva. A cláusula resolutiva do Código Civil é para casos de inadimplemento de contrato. Eu posso colocar uma cláusula resolutiva expressa no meu contrato administrativo? Pode, você coloca lá, vai submeter para a sua assessoria jurídica se não tiver previsto na sua minuta padrão para que ela possa aprovar. Por quê? Porque a teoria geral dos contratos se aplica subsidiariamente aos contratos administrativos. Sabia dessa? Bom, então demorou um pouquinho mais, porque eu tenho que entrar no direito civil, tenho que explicar uma coisa e outra, mas vale a pena. Isso aí você não tem nos livros de direito administrativo nem de licitações e contratos, não. Tá? Só sabe quem trabalha com isso na prática, tá ok? Eu sou a professora Ana Mendes, estou aqui para ensinar os senhores aquilo que os livros de direito não esclarecem. Fica com a gente, siga o nosso Instagram, se inscreva aqui no canal. Até a próxima!